te falar hoje, né? Por que você atrai coisas ruins, né? Ou não tão elevadas ou diferente daquilo que você deseja. Primeira razão pela qual isso acontece, tá? A primeira razão pela qual isso acontece é você não ter clareza daquilo que você realmente deseja. Esse é o primeiro ponto, tá? Não ter clareza daquilo que você realmente deseja. E eu não vou me aprofundar na parte de clareza, por quê? Porque há 2 dias atrás eu fiz uma live que tá salva aqui no meu perfil e nessa live eu falei sobre clareza, tá? Então não vou falar sobre isso agora, beleza? Mas a primeira coisa é falta de clareza. O segundo aspecto é você ficar colocando o foco no problema e não na solução, tá? Você ficar colocando o foco no lado de fora, ao invés de olhar para soluções, para a forma de resolver aquela situação na sua vida. E aí eu vou te dar um exemplo muito simples, que aconteceu hoje. Hoje eu estava num grupo eu participo de um grupo é um grupo de negócios da nova era, né? Um grupo de pessoas que estão criando negócios da nova era, negócios com alma, negócios com propósito. E a gente se encontra todos os meses online, a gente tem alguns encontros presenciais no ano. E aí a gente estava trocando ideia, né? Tinha algumas pessoas compartilhando o seu negócio, o que estava acontecendo, pedindo ajuda, enfim, tudo mais. E aí, num dos compartilhamentos, aconteceu uma coisa muito legal, né? Que essa colega, ela estava falando sobre uma situação que ela está vivendo, onde ela queria fazer uma mudança no trabalho dela, né, no servir dela hoje, naquilo que ela faz hoje. Só que ela falava assim, mas não tem isso, né, não tem isso que eu quero, né, não existe isso. Ou seja, o que eu quero dizer com esse exemplo? Ela estava colocando o foco da fala e da energia, né, dela naquilo que não existe, naquilo que não tem. Então, é como se ela precisasse de um recurso, que era uma pessoa, então ela precisava de uma pessoa X para desenvolver o trabalho dela, para colocar aquele projeto novo dela em prática, no mundo. Então, ela precisava de uma pessoa com as características X. Daí ela falava assim, mas não tem isso no mercado hoje, não tem isso no mercado hoje, não tem isso no mercado hoje. E aí, eu comentei o seguinte, sim, já tem. Por que já tem? Já tem pelo simples fato de isso ter passado na tua mente. Quando isso passou na tua mente, ou seja, quando você vislumbrou um profissional com essas características, isso já existe. Essa frequência, essa energia já está disponível no campo, já está disponível no universo. O que você precisa agora é focar nela e manifestar ela e cocriar ela. Só que enquanto você ficar olhando para a falta, enquanto você ficar olhando para o que não tem, enquanto você ficar falando que não existe, qual é a realidade que você vai cocriar? Uma realidade que não existe, uma realidade que não tem, entende? Então, esse é o segundo ponto que eu queria te explicar hoje. Por que você fica atraindo coisas ruins? Porque talvez você só está olhando para o problema. Você não está olhando para as infinitas possibilidades de solução desse problema. Então, não é sobre você fazer de conta que a situação não está acontecendo, né? Eu vi que vocês falaram aqui, isso tem acontecido comigo, desça no pilar financeiro, nos relacionamentos, na saúde, beleza. Então, o que você tem que fazer? Você tem que olhar para o oposto positivo dessa situação que você está vivendo. Qual é o oposto positivo dessa situação que você está vivendo? E ao olhar para o oposto positivo dessa situação que você está vivendo, com clareza, ou seja, especificando em detalhes isso que você deseja, aí você pergunta para o universo, como eu posso ter mais disso? Quais são as infinitas possibilidades de resolver isso? Quais são as soluções, universo, que estão disponíveis para mim? E aí você vai começar a conhecer pessoas, vai começar a chegar conteúdo para você. Do nada, a Andressa lá aparece no seu Instagram para te trazer uma mensagem. Por quê? Porque aí você se abriu para enxergar as soluções e você parou de olhar para o problema. Isso é o que eu costumo chamar de você dar um zoom out da situação. É quando você sai da situação e você olha para ela de fora.
Quando você olha para ela de fora, você consegue analisar melhor a situação e encontrar essas soluções. É tipo assim, sabe quando alguma amiga te pede conselho? Quando alguma amiga te pede conselho, né? E quando você vai buscar conselho, por que você busca um conselho? Porque parece que a pessoa que está de fora enxerga melhor do que você, não é isso? E aí você consegue ter uma ajuda, você consegue ter uma visão melhor, tá? Por quê? Porque você dá um zoom out. Você pode fazer isso na sua vida também. Sai dessa situação, olha de fora e fala assim, nossa, quais são as soluções disponíveis para mim? Tá? Então essa é a segunda razão pela qual isso não acontece, né? A terceira razão, e agora a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, tá? A terceira razão pela qual você fica atraindo coisas que são bem diferentes daquilo que você gostaria são as emoções que estão dentro de você. Ou seja, o que você realmente sente, o que você realmente está sentindo acerca dessa situação que você está vivendo. E aí, quando eu falo de sensação, existe muita coisa que a gente pode aprofundar aqui nas emoções, tá? Nas sensações. Mas hoje eu vou te trazer uma coisa muito simples para você começar a perceber e a avaliar na sua vida. Toda situação que você vive, seja uma situação boa, seja uma situação ruim, ela tem um que a gente chama de benefício oculto. Então, inconscientemente, essa situação que você está vivendo, que não é tão gostosinha, que não é tão legal, ela te traz um benefício oculto. Então você tá me dizendo que se eu tô com problema nos meus relacionamentos, na minha saúde, tem algo de bom por trás disso? Sim, tem algo de bom por trás disso. Só que é óbvio que você não sabe. É óbvio que isso é inconsciente, porque senão você mudaria essa situação. Então, esse ganho que a gente chama, ele é oculto, ele é inconsciente. E o simples fato de você fazer o seguinte questionamento diante dessa situação que você está vivendo, o simples fato de você fazer o seguinte questionamento: o que é que eu estou ganhando com essa situação? Se tivesse uma coisa de bom por trás disso, o que seria? O simples fato de você fazer esse questionamento vai fazer com que você encontre o benefício oculto. Muitas vezes esse benefício oculto é que você fica na zona de conforto, que você se coloca numa posição de vítima, que nesse lugar você recebe a ajuda das pessoas, que as pessoas te ajudam, que nesse lugar você consegue ter a visibilidade das outras pessoas, você consegue ter as pessoas próximas a você porque talvez elas ficam preocupadas com você, e aí você consegue ter elas próximas de você. Você se sente mais percebida, você se sente mais amada. Existe uma série de benefícios ocultos que alguns deles podem se aplicar para o seu caso. E qual é a questão? Quando essa ficha cai, você entende por que você está cocriando essa situação. E essa é a segunda pergunta que você deve se fazer depois que você identifica o benefício oculto. A segunda pergunta é: por que eu estou cocriando isso? E aí você entende que quando você percebe o benefício oculto, você percebe a emoção que está associada a isso e você percebe por que você está cocriando essa situação. Porque você fica cocriando essa situação que é ruim, que é diferente do que você gostaria, para alimentar, para nutrir esse benefício oculto inconsciente. Entende? E aí você fica cocriando mais disso. Quando você tem consciência desse ganho, você fala, tá bom, esse ganho ele é bom pra mim, mas eu não quero mais ele desse lugar. Eu quero esse ganho de outro lugar, eu quero esse ganho de uma coisa elevada, de uma coisa que tá alinhada com aquilo que eu realmente desejo, tá? Então, esse é o convite de olhar, né? De você perceber isso. Outra coisa é, quarto ponto, né? Então, já falamos de 3 pontos aqui. Quarto ponto aqui é você literalmente olhar para aquilo que você pensa acerca da situação que você está vivendo. Como assim desse o que eu penso acerca da situação que eu estou vivendo? Por exemplo, se você, tô insatisfeita com os relacionamentos que eu tô cocriando, né? Eu vi que algumas pessoas falaram aqui sobre relacionamentos.
Estou cocriando relações ruins que são bem diferentes daquilo que eu desejo. O que você pensa sobre relacionamento? O que você pensa sobre essa área que tá ruim? Qual é a crença que você tem? Ou seja, o que você acredita sobre relacionamentos de fato? Primeiro questionamento. O segundo questionamento é: o que você tá pensando sobre isso que tá acontecendo? Você tá pensando que, nossa, é isso, no relacionamento nunca dá certo pra mim. Nossa, é isso, porque tá vendo como não existe homens do jeito que eu quero? Tá vendo como não existe mulheres do jeito que eu quero? O que você pensa? Qual é o pensamento que passa pra você? É um pensamento de frustração? É um pensamento de tipo que você não é capaz? É um pensamento de inferioridade? É um pensamento de vítima? Qual é esse pensamento que você tem acerca disso? Porque, lembre que eu falei algumas lives atrás, se você quer mudar a sua realidade e co-criar coisas diferentes, você precisa ajustar o pensamento e o sentimento que você tem. Você precisa primeiro reconhecer qual é esse pensamento, qual é esse sentimento, para ajustar essa energia, para ajustar essa frequência, para que você consiga mudar essa realidade, tá? A Aninha falou: antes de me entender, eu só co-criava relacionamentos desafiadores. Exato. E Aninha, qual era o ganho oculto que você tinha? Qual era o benefício oculto que você tinha ao só criar relacionamentos desafiadores? E aí, voltando naquele exemplo que eu dei hoje, né, do encontro que eu tava participando com esse grupo de negócios, aí uma das coisas que eu falei pra essa minha colega é, tipo, o que você precisa fazer agora é manifestar exatamente o que você deseja. Exatamente, em todos os detalhes. Vai lá, coloca no papel e manifesta. Manifesta o que você deseja, manifesta como é essa pessoa que você quer para trabalhar com você, coloca isso nos detalhes no papel e solta isso para o universo. Mas direciona agora a tua energia para o lugar certo. Por quê? Porque se você idealizou, se esse é um desejo seu, sim, isso está disponível. Você só precisa atrair isso para você. Só que ela idealizava isso, mas ela estava colocando toda a energia dela no não tem isso disponível, não tem isso disponível, não tem isso disponível. Claro que ela vai cocriar essa realidade. E além disso, existiam ganhos ocultos de não ter isso disponível, porque aí ela ficava carregando tudo nas costas, e aí tinha um benefício oculto que está atrelado à história dela, tá? Então percebe como isso vai acontecendo, né? A Ana falou: eu me sentia mais forte. O que era uma mentira que o meu cérebro contava. Então, olha só. A Ana cocriava relacionamentos desafiadores, porque dessa forma ela se sentia mais forte. E aí, a Ana é minha aluna, né? Eu vou compartilhar um pouquinho aqui, Aninha. Você me corrige se eu estiver errada, tá? Mas o que acontecia com a Ana? Ela criava relacionamentos desafiadores e qual era o benefício oculto? Ela olhava para isso e falava: caramba, mas esse tipo de relacionamento é diferente do que eu realmente desejo. Qual é o benefício oculto, né? Ela vai lá, aplica as técnicas que eu ensino de percepção, de consciência, de saber, de compreensão. O benefício oculto era que ela se sentia mais forte. Por quê? Porque nos relacionamentos que ela cocriava, ela era à frente, ela resolvia as coisas, ela fazia acontecer, ela era uma pessoa que puxava muito o relacionamento, né? Era uma pessoa que resolvia, era uma pessoa que dava conta de tudo, era uma pessoa que, se acontecia algum problema, era ela que resolvia. Por quê? Porque ela tinha que ser forte, né? Ela tinha que ser forte, ela tinha que dar conta de tudo, entende? E aí isso criava um desafio na relação, sabe? Então, a força dela vinha desse lugar não saudável, né? Uma vez que ela tem consciência sobre isso, ela fala: peraí um pouquinho, deixa eu equilibrar essa relação, deixa eu harmonizar essa relação, tá? Isso mesmo, é isso, né, Aninha? Muito legal essa percepção, tá? Então, esses são 4 pontos, gente, fundamental para você ter consciência
do que você está atraindo para sua vida, para você entender, nossa, é por isso que eu tô atraindo coisa ruim, tá? Então, uma coisa muito legal, né? Que é um hábito que eu tenho, assim, e aí vou compartilhar um hábito meu que eu faço sempre diante de situações que saem diferente daquilo que eu cocriei, tá? Por exemplo, quando alguma coisa não sai como eu gostaria, ao invés de ficar reclamando daquilo, ao invés de ficar falando, putz, que saco, ao invés de ficar me queixando, ao invés de, tipo, olhar pro lado não bom disso, ou seja, pro lado ruim, a primeira coisa que eu faço é, por que é que eu cocriei isso? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Por que é que eu cocriei isso? Entende? Porque pode ser que você não tenha a resposta na hora, pode ser que você não perceba isso na hora, e se você não perceber isso na hora, tá tudo bem, se você não tiver a resposta na hora, tá tudo bem, tá? Mas a questão aqui é a seguinte, quando você minimamente se questiona, você está se abrindo para colher os aprendizados dessa situação. E é isso que o universo espera de você. Por quê? Porque você está aqui para evoluir. Esses dias me perguntaram nos stories, né? Dessa, se eu fico arrependida de algo que eu fiz, o universo entende? Aí eu falei, se você ficar arrependida e ficar com a energia do arrependimento, o universo vai entender que você está gostando disso e vai te mandar mais disso. Arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento, ele mostra que você não entendeu o propósito das coisas que estão acontecendo com você. As coisas não acontecem para você se arrepender. As coisas acontecem para você aprender. Entende? Quanto mais você mergulha no seu processo de autoconhecimento e de cocriação, mais você entende que você pode aprender de formas mais suaves e mais leves, sem sofrimento. Porque enquanto você está operando no piloto automático de forma inconsciente, você fica cocriando coisas muito desafiadoras. Na base do sofrimento, na base daquilo que não te faz bem. E esse é o quinto ponto. O quinto ponto é você sair desse estado de piloto automático. Que, na verdade, todos os 4 pontos que a gente falou aqui anteriormente fazem com que você saia desse estado do piloto automático. Por quê? Porque se você ficar operando a sua vida nesse estado, se você ficar operando a sua vida sem autoquestionamento, sem consciência, você vai ficar co-criando situações muito extremas, cansativas, sofridas, difíceis, entende? E não precisa ser assim. A gente não precisa aprender pelo sofrimento. A gente não precisa aprender pelo suor. Por quê? Porque existe a lei do mínimo esforço, a lei universal do mínimo esforço. A gente não precisa ter esforço, a gente precisa se dedicar, diferente. Esforço e dedicação são coisas bem diferentes. Entende? Tá fazendo sentido pra você até aqui? Fala pra mim se tá fazendo sentido pra você. Então, é isso que acontece, tá? Se você ajusta esses 5 pontos que eu falei pra você, você começa a cocriar coisas alinhadas com aquilo que você realmente deseja. Entende? Então, percebe como, assim, tudo que eu trago aqui pra vocês, tem muita gente nova chegando aqui, né? Muito legal isso. Porque tudo que eu trago pra vocês, não adianta eu aprofundar aqui nessas lives, tipo, muito profundo. Por quê? Porque vocês precisam implementar o básico no dia a dia. O profundo a gente vai aprofundar junto lá dentro da terapia da cocriação quando você for minha aluna. Agora, aqui eu trago o básico para que você já consiga entrar em movimento, para que você já consiga gerar essa transformação, para que você já consiga fazer o que precisa ser feito. Então, não adianta você só me ouvir aqui, você precisa colocar isso em prática na sua vida. Você precisa literalmente aplicar isso a partir de agora. Porque é isso que vai fazer a diferença. Conhecimento sem ação não gera transformação. Esse é nosso mantra aqui, nosso lema, tá? Tudo é um processo, beleza? Laura, depois você assiste a live de novo, porque eu vou deixar salvo aqui no meu perfil, tá bom?
de forma muito objetiva, gente, muito simples, muito fácil, sem encher linguiça, são esses os 5 principais pontos que você precisa colocar em prática. E é por isso que, se você não coloca eles em prática, é por isso que, de alguma forma, você atrai coisas ruins. O que é importante aqui? O importante é o seguinte, você entender que todos nós temos alguns momentos da nossa vida onde a gente atrai coisas diferentes daquilo que a gente realmente deseja. Por quê? Porque todos somos humanos e estamos aqui num processo de evolução. Desse, então, quer dizer que você, no seu dia a dia, tem coisas que às vezes saem diferente do que você cocriou? Claro! Por quê? Porque eu também estou aqui aprendendo e evoluindo, entende? Só que a velocidade com a qual eu mudo isso é muito rápida. Por quê? Porque eu tô com esses 5 pontos que eu ensinei pra vocês, isso tá na minha veia já. Esse é o meu modo de operar a vida, o meu modo de pensar, o meu modo de agir. Então eu transformo muito rápido a situação, mas isso acontece com todo mundo. Então não ache que você é o único ser humano do mundo que está passando por alguma questão, porque a questão que você está enfrentando, ela não é comparada à questão de ninguém. A gente não pode comparar. Não posso comparar a minha questão com a sua questão, com a questão da Rosa, com a questão da Andressa, com a questão da Fê, com a questão da Kátia. Não dá para comparar com a questão da Ana. Cada questão é única. Qualquer comparação seria julgamento. E aí a gente já não tá falando de coisa elevada, entendeu? Julgamento não leva a lugar nenhum. Julgamento é um ponto de vista baseado em crenças e percepções da pessoa que tá julgando, que não necessariamente são verdade, entende? Então, não se coloque num lugar do tipo, nossa, eu faço tudo errado, isso só acontece comigo, porque não é. Agora, se você ficar alimentando isso, você tá se colocando num papel de vítima, e aí sim você não vai conseguir mudar nada, tá? Eu falo umas verdades, né, de uma forma bem suave, mas é isso, é simples assim, tá? E outro ponto muito importante também, né, quando a gente fala sobre essas questões, é o seguinte: quando você mergulha nesse processo, gente, você começa a incorporar esses 5 pontos que eu trouxe na live de hoje para você como um estilo de vida, e isso requer tempo, ou seja, quanto mais você praticar, mais consciência você vai ter sobre isso. O que acontece? Você vai perceber um movimento muito lindo na sua vida. Esse movimento lindo que vai acontecer na sua vida é um movimento onde o universo vai começar a trazer para você os professores. Eu me emociono de falar isso porque essa viagem que eu tô concluindo agora, eu tô na segunda fase da minha viagem, mas já ela tá chegando no fim dessa etapa. E foi uma viagem que esse movimento ele ficou muito nítido para mim. O que é esse movimento? As pessoas que eu conheci na minha viagem é como se assim, eu co-criei um ambiente nessa viagem. Primeiro, eu literalmente realizei sonhos, né, nos lugares que eu fui, enfim, coisas que eu queria, lugares que eu queria frequentar há muito tempo, eu pude frequentar agora. E aí o que acontece? As pessoas que eu conheci nesses lugares são pessoas que é como se elas já viveram tudo que eu estou construindo, tudo que eu estou cocriando, tudo que eu estou manifestando. Então, era como se essas pessoas, elas entraram na minha vida nesse momento para me mostrar tudo isso, como é tudo isso, e para me ensinar as habilidades e as características que são importantes para viver isso. Então, elas literalmente foram os meus professores. E aí, para quem tá há mais tempo comigo aqui, lembra que eu falo muito para vocês sobre aquelas questões da física quântica super complexas que a gente fica sem entender, né? Que é o seguinte: somos todos um, passado, presente e futuro estão coexistindo. O outro é um reflexo de você. O que eu comecei a entender? Quando que o passado, presente e futuro estão coexistindo? Quando eu consigo me olhar no outro, quando eu consigo me ver no outro. Ou seja, quando uma pessoa chega perto de mim e essa pessoa de alguma forma está reclamando da vida,
Ou já aconteceu comigo aqui de ter hater no meu Instagram, né? E aí vem um hater e faz um comentário ridículo lá em algum post meu, enfim. E aí, hoje eu vejo esse hater como essa pessoa, ela é eu, antigamente, com um nível de consciência mais baixo. Então não tem por que eu julgar essa pessoa, não tem por que eu falar mal dela, não tem por que eu reclamar dela. Ela só tá num nível de consciência mais baixo. Isso não quer dizer que ela é melhor ou pior do que eu. Ela sou eu, lá atrás, quando eu tinha autoconhecimento e espiritualidade zero e nível de consciência zero. E essa pessoa sou eu lá no passado. Entende? E aí, quando eu olho para o futuro, quando eu me relaciono com essas pessoas, que são as pessoas que eu conheci aqui na minha viagem, o que acontece? Essas pessoas são eu no futuro, entende? E a minha frequência já tá ressoando com elas, por isso que eu atraí elas para o meu campo, por isso que eu fiquei com elas no mesmo lugar, por isso que eu me conectei com elas, por isso que eu conversei com elas, por isso que eu fiz amizade com elas, entende? Porque eu já tô acessando essa frequência, eu já tô acessando esse nível de consciência, compreende? E aí o universo trouxe elas para mim mostrar, para me ensinar. E foi muito legal, né? O que foi muito massa é que, assim, quando esse tipo de coisa acontece, você se coloca num lugar de aprendiz. Então, ali, o que eu mais fiz foi ouvir essas pessoas, fazer perguntas para essas pessoas. Isso significa você estar preparado e se preparar para as oportunidades que o universo traz para você. Eu estava falando sobre isso com as minhas alunas esses dias. Esses tempos eu coloquei aqui uma pergunta nos meus stories e eu falei assim: o que você faria se você pudesse tomar... O que você me perguntaria se você fosse tomar um café comigo? E aí uma pessoa falou assim: nossa, nem sei dessa. Ia ser tão massa que eu nem sei. Então, se você não sabe, se você não se preparou ainda para perguntar para as pessoas que você se inspira, que você admira e que você sente que essas pessoas te ajudam de alguma forma, se você não parou para se questionar o que você perguntaria para essas pessoas, você não está se preparando para as oportunidades que o universo traz para você, entende? Então, nesse lugar que eu estava na minha viagem, por exemplo, agora, que eu estava antes desse que eu estou agora, mas quando eu estava lá no Cabru, na Bahia, eu podia ter ficado isolada, eu podia ter ficado quieta, eu podia não ter conversado com ninguém. Mas eu me abri para conhecer as pessoas, eu me abri para conversar com as pessoas, eu me abri para ouvir a história delas, eu me abri para ser flexível, à mudança daquilo que eu tinha planejado, porque eu tinha planejado a minha rotina perfeita enquanto eu tava lá. Vocês acham que não? Eu tinha planejado, nossa, vou acordar, vou fazer isso, vou não sei o que, vou parará, tinha o meu dia inteiro planejado. Quando eu vi que aquele lugar estava me dando a oportunidade de conhecer pessoas, de aprender com essas pessoas e de fazer novas amizades, eu fui flexível. Falei, tá bom, deixa eu ver o que o universo tem para mim aqui nessa oportunidade. Eu soltei o controle, entende? E muitas vezes você perde oportunidade na sua vida porque você fica querendo controlar todas as situações. Isso também é uma das razões pelas quais você atrai coisa ruim ou diferente daquilo que você deseja. Entende? Então, esse movimento ele é muito lindo quando ele começa a acontecer. Porque você começa a perceber que o universo vai te trazendo esses personagens, vai te trazendo essas situações para te ensinar, para te mostrar o caminho, para te mostrar o que você precisa desenvolver. Entende? E aí, de novo, agora eu tô num outro lugar, agora eu tô num viés lazer com trabalho e num ambiente com pessoas, grupos de negócios, pessoas que estão gerando grande impacto no mundo, pessoas que estão fazendo muita diferença no mundo, entende? Então aqui tem outro tipo de aprendizado para mim. É outro ambiente, é outra energia. Não sei se vocês estão ouvindo, tá rolando um som aqui no fundo. Então tem banda, tem uma pegada mais urbana, bem diferente do clima que eu tava lá na Bahia. Eu tava num lugar super low profile, super quietinho, super natureza. Aqui já é bem diferente.
Ah, vou ficar no meu quarto então, porque não é quietinho, low profile como eu tava lá há 5 dias? Nada, daqui a pouco eu vou lá, vou trocar ideia com a galera, vou conhecer gente, vou conversar, entende? Se abrir para as oportunidades. O que o universo tem para mim aqui, nesse lugar? O que tem disponível para mim aqui? Entende? Então, essa é a forma com a qual eu lido com as coisas, né? Enxergo as coisas. Que massa, Mara, que legal que você consegue entender. A Ana falou, eu passo por uma situação complicada assim com a minha mãe. Ela só sabe reclamar e falar das pessoas e não tem assunto. E eu fico mal. E aí eu vou complementar porque a Cami falou se for alguém da família, não sei lidar. Vamos falar sobre isso então. Primeira coisa é o seguinte, né? Se isso tá te incomodando ainda, é porque você ainda tem coisas para aprender, tá? Isso acontecia comigo quando eu ia lá para minha cidade. Os assuntos eram sempre esses, ou eram as mesmas reclamações de sempre, as mesmas historinhas de sempre. E aí eu ia, ficava irritada, ficava chateada, ficava pé da vida, ficava querendo mudar as pessoas. Mas aí eu entendi o seguinte, essas pessoas, elas estão fazendo as escolhas delas. Essas pessoas estão co-criando a realidade delas. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é ser exemplo para essas pessoas, ou seja, mudar a minha realidade. Se isso tá me gerando ressentimento, eu fico mal, eu fico chateada, perdoa essas pessoas porque elas estão num outro nível de consciência. E perdoa você mesma. E você não é obrigada a conversar. Você não é obrigada a conviver com aquilo. Você não é obrigada a estar ali ouvindo esse tipo de coisa. O que te impede de chegar e falar assim, mãe, eu entendo você. E eu sei que isso é desafiador para você. Mas tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Sim ou não? Não tem. Não, minha filha lá, porque continua reclamando, mãe, é o seguinte, eu quero te ajudar. Mas eu preciso saber se tem algo que eu possa fazer para te ajudar. Eu não consigo mudar essa pessoa que você tá reclamando. Eu não consigo mudar essa situação. Mas tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Se tiver, eu vou te ajudar. Se não, eu não tenho o que fazer, mãe. E aí eu prefiro que você não me fale isso. Porque isso me deixa mal. O que impede você de expor isso para sua mãe? Entende? Percebe como são questões internas que você não consegue expressar isso que você tá sentindo com amor, porque você tem algumas questões que você precisa trabalhar ainda, entende? E aí, se você não trabalha essas questões, você entra em pé de guerra com a sua mãe. E não é isso que a gente quer. Entende? Da mesma forma, ambiente de trabalho, a mesma coisa. Talvez no ambiente de trabalho você não se posiciona, você não expressa isso com amor porque você tem medo de te demitirem, de te tirarem desse trabalho, de falarem mal pra você, de falarem mal de você. Entende? Essa é a questão. Ah, você mora com a sua mãe? Por que você ainda não cocriou morar no seu lugar? Por que você ainda não cocriou uma realidade onde você vai morar na sua casa? Aninha, e você falou um negócio, e eu não tô falando que isso é do dia pra noite, isso é uma construção, tá? Mas isso deve virar um foco, um objetivo na sua vida, porque você falou lá atrás, no início da live, que a área financeira era uma das áreas que não estavam tão boas quanto você gostaria, né? Se você quer prosperar financeiramente, saia da asa dos seus pais. Isso vale para todo mundo, gente. Quer prosperar financeiramente? Saia debaixo da asa dos pais. Verdade, com amor, aquele puxão de orelha, mas não adianta. Você não vai prosperar financeiramente se você ficar na asa dos seus pais. Fato. Tá na hora de chamar o seu eu adulto, traçar um plano. Para de falar que você não tá conseguindo, faz um planejamento, faz um plano para isso, manifesta como seria a sua vida
na tua casa, no teu ambiente, com as tuas coisas, começa a arrumar trabalho, vai procurar trabalho, vai nem que seja vender, vai fazer bolo para vender. Sai vendendo de casa em casa o bolo, daqui a pouco você tem uma ideia nova, por quê? Porque o universo está vendo que você está se colocando em movimento, vai começar a te trazer ideias. Sabe o que eu ouvi lá na Bahia? Eu ouvi lá em Barra Grande, que eu tava na Península de Maraú. E aí lá na Península de Maraú eles me falaram que estão sem mão de obra, não tem mão de obra qualificada para trabalhar. Tem muita gente lá que vai trabalhar, mas aí quando tem a festa dos amigos, não sei o que, vai para as festas e não vai trabalhar no dia seguinte. É uma região que estão procurando pessoas para trabalhar. Entende? Então, gente, é que às vezes a gente se coloca num lugar, e quando eu falo a gente é porque isso já aconteceu comigo lá atrás, né? A gente se coloca num lugar egóico, né? Tipo, ai, o que vão pensar se eu vender bolo? Você sabia que eu já fui bartender? Você sabia que eu já atendi em boate da minha cidade? Sabe quanto eu ganhava por noite para ficar no bar servindo cerveja e drink para as pessoas? Eu ganhava R$50 por noite. Ficava 5, 6 horas lá na noite servindo a galera, ganhava R$50. Muitos anos atrás, sim, muitos anos atrás, sei lá, R$50 naquela época, hoje seriam uns R$200. R$200, gente. Era o que eu queria pra minha vida? Claro que não, mas eu tava criando oportunidade, eu tava me virando, fazendo minhas coisas. Por quê? Porque eu queria ter mais dinheiro, minha mãe não tinha condições de me dar dinheiro, eu queria ter mais dinheiro pra fazer minhas coisas, entende? Com 16 anos, 15 anos, tava lá. Entende? Só que o ego fala assim, ai, mas... O ego fala assim, né? Ai, mas eu... O que vão falar de mim? Quem sou eu pra fazer isso? Né? O ego vai falar essas coisas, mas... E quando a vida sentimental não anda, talvez a vida sentimental precise andar você com você. Você para com você, para que ela ande lá fora, tá? É isso. Não vou aprofundar nisso porque seria tema para uma live inteira, tá bom? Então, gente, aplique isso para a sua vida, esses 5 passos que eu falei na live de hoje. Quando começamos nessa jornada, muitas pessoas deixam de fazer sentido, saem da nossa vida e nisso novas pessoas que ressoam entram. Assim foi comigo, tenho uma tribo inteira hoje. Exatamente, Aninha, é isso, exatamente isso. Exatamente. Como co-criar um relacionamento é tema para uma outra live, mas comece no relacionamento com você mesma. Gente, eu fiz uma viagem agora sozinha no meu aniversário e eu senti que eu estou no melhor momento da minha vida. E que literalmente agora que eu estou no melhor momento comigo mesma, eu estou pronta para receber um companheiro na minha vida. Entende? Então, esse desenvolvimento começa você com você, não é o contrário. Não adianta você inverter a ordem. É você com você. Beleza? Boa noite, meus amores. Bom descanso, boa noite. Obrigada, gratidão por estar aqui, por compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Vai lá, aplica, pratica. E agora eu vou encontrar a turma aqui, curtir mais um pouquinho. E depois eu mostro tudo pra vocês do que tá rolando e de por onde eu ando agora nesse Brasilzão. Tá bom? Beijos, beijos, beijos. Tchau.